Os inimigos querem acabar com a linha do tempo do Deadpool, mas ele tem de salvá-la a qualquer custo para proteger os seus amigos mais queridos. Wilson, o Deadpool, procura por uma variante do Wolverine noutra linha temporal, e a forma como eles se unem para lutar contra Paradox e Nova é uma emocionante e repleta de ação história da Marvel. O filme começa quando Deadpool cava o chão à procura de Wolverine. Logan está morto, mas Wilson precisa desesperadamente dele antes que os homens da autoridade da variante temporal venham atrás dele. A campa não contém nada além dos ossos de Logan, e o falador Wilson fala com o seu esqueleto enquanto os soldados da autoridade chegam para o prender por violar a sua linha temporal e cometer inúmeros outros crimes. Ele assegura-lhes que não usará armas e usa o esqueleto de Logan como escudo para lutar contra os soldados da TVA, que brandem as suas armas cintilantes. Mas ele corta-lhes as gargantas para os combater usando cada último osso de Logan. A cena muda para Wilson na Terra 616, onde vai a empresa que forma os Vingadores e pede para ser contratado porque, como variante, quer provar à sua namorada Vanessa que é capaz de o fazer. Com o seu absurdo poder de persuasão, ele não consegue convencer o CEO, que contrata pessoas que querem servir os outros como Vingadores, e é rejeitado, e depois, durante 6 anos, trabalha como consultor de vendas num estende de carros usados. Hoje, ele mostra um carro a uma família e não consegue controlar a sua tagarelice. O trabalho sem sucesso trouxe-lhe apenas insatisfação, por isso seu amigo Peter aconselha-o que, se Wilson está aborrecido, deveria vestir o fato do Deadpool uma vez por mês para servir à humanidade. Mas Wilson rejeita-o firmemente. A caminho de casa, repara que alguém lhe tirou uma foto. Mas vão rapidamente para casa, onde uma surpresa festa de aniversário espera. Ele ama todas as pessoas que vieram celebrar. A cega o pergunta sarcasticamente sobre os seus ganhos, mas ele esconde que está falido dizendo que faz biscates. O amor da sua vida, Vanessa, revela que foi promovida a um cargo importante e que está a ver um novo namorado que gosta de caminhadas. Ele fica desapontado ao perceber que a está a perder, e no momento em que sopra as velas do bolo, alguém bate à porta. São os soldados da TVA. Antes que ele os possa evitar, eles levam-no ao Sr. Paradox, que comanda a TVA. Paradox assegura-lhe que a sua missão recente não é sobre violar a linha temporal há 6 anos, e leva Wilson a uma sala interna da TVA, onde lhe mostra várias linhas temporais futuras, incluindo os Vingadores. De repente, Wilson vê-se a morrer num futuro distante com o Thor a chorar ao seu lado e salta de felicidade, pensando que é o Messias do mundo. Ele fica tão emocionado por salvar o mundo Marvel que felizmente corre para vestir o seu fato de super-herói Deadpool. Voltando ao Sr. Paradox, ele discute os termos do trabalho, afirmando que terá fins de semana de férias e trabalhará nos seus próprios termos. Mas Paradox diz-lhe que ele vai ser transferido para outra linha temporal para sempre porque o ser âncora da Terra 616 está morto. E não era ele, era Logan, o Wolverine, que se sacrificou, e a linha temporal sofreu danos significativos. Por um momento de choque, Wilson não consegue acreditar que um tipo como o Wolverine com garras afiadas fosse tão importante, mas Paradox diz-lhe que é a verdade e que ele foi incumbido de monitorizar o fim deste mundo. Eles têm apenas 72 horas antes que ele o termine num instante, porque não gosta que acabe por causas naturais, prefere um fim indolor. Paradox orgulha-se de ser o anjo da misericórdia. Em vez de tentar salvar o mundo, dá a Wilson a escolha de morrer com o fim do mundo com os seus entes queridos ou ir para a linha temporal sagrada. Mas Wilson instantaneamente salta para agarrar o dispositivo para mudar a linha temporal e vai à procura do Wolverine. Ele soca Paradox no nariz, salta e desaparece após premir o botão do dispositivo. Após reaparecer noutro universo, ele descobre apenas o esqueleto do Wolverine, mas os soldados da TVA vêm atrás dele e ele acaba com todos eles antes de ir procurar Logan naquela linha temporal. Pouco depois, encontra uma variante de Logan vivo, sentado num café, mas ele era uma escolha realmente inadequada. Mais tarde, encontra uma variante jogador, motociclista, assim como um cowboy, mas por fim encontra a sua escolha da variante de Logan num bar. O empregado é rude com ele por ser o pior homem, e quando Wilson lhe pede para vir com ele para ajudar, ele recusa firmemente, mas depois bebe uma garrafa inteira de álcool e cai inconsciente. Wilson arrasta-o para o escritório da TVA usando seu dispositivo de viagem no tempo para mostrar ao Sr. Paradox que este é o ser âncora da linha temporal da Terra 616 e que agora não precisam de a destruir, mas Paradox recusa-se a aceitar este Wolverine, pois ele é responsável por toda a destruição. Agora, pela primeira vez, Wilson descobre que os chefes da Marvel não sabem o que o Sr. Paradox ia fazer com esta linha temporal. Quando Wilson ameaça expor, Paradox envia-o a ele e ao Wolverine para uma linha temporal vazia, o que enfurece Logan, que espanca Wilson com as suas garras. A princípio,
Wilson não consegue resistir, mas depois usa sua arma e espada, dando a Logan uma luta muito dura, resultando em múltiplas perfurações em Logan também, mas ninguém se magoa seriamente, pois ambos regeneram rapidamente. De repente, alguém os chama e eles viram-se para ver quem é Johnny Storm, que lhes diz que estão no território de Cassandra Nova e que é um espaço vazio onde se pode morrer ou viver para servir. Ao mesmo tempo, 2 dos seus lutadores chegam para os raptar, e embora o Storm lute com o Pyro com todas as suas forças, ele cai de grande altura quando a sua chama se extingue. Enquanto Storm mata o Dente de Sabre, eles põem Storm, Logan e Wilson numa jaula e levam-nos para o castelo de Nova, que esperava há muito tempo a chegada do Storm e do Wolverine da Marvel e também tinha um histórico com Wolverine, que lhe tinha dado uma ferida. Ela também está triste porque o seu irmão gêmeo a abandonou. Ao mesmo tempo, o tagarela Wilson diz a Nova que Storm lhes disse que ela é uma governante terrível. Storm recusa-se a provocar a ira de Nova, mas ela transforma Storm em cinzas. Agora, Wilson diz a Nova que o seu universo está à beira da destruição porque um vilão o quer, e que aqui o Wolverine é o salvador, e ela pode ou ajudá-los ou estar pronta para ser castigada por Wolverine, mas Nova não tem intenção de os ajudar, pois quando a TVA a enviou para aqui em criança, ela acha que lhe fizeram um favor, além de que o seu irmão gêmeo nunca tentou procurá-la. Mas Deadpool diz-lhe que isso está errado e que se ele soubesse que ela estava no vazio, ele teria vindo. Wolverine diz-lhe que ela não está segura aqui e ataca-a, mas ela atira-o ao chão. Uma Nova furiosa tenta calar Wilson e põe a mão no seu cérebro para ler a sua mente, passando por tudo o que lhe aconteceu e por que é que ele nunca quis vestir o fato do Deadpool. Nova mexe com o seu cérebro, tentando fazê-lo acreditar que Vanessa o odiava, e depois, quando Wolverine a ataca, ela deixa-o para ser devorado. Wilson e Logan correm para salvar as suas vidas e acabam noutro plano. Logan concorda em ajudar, concordando em salvar o mundo apenas se Wilson fizer a TVA corrigir o que fizeram no passado que arruinou a sua vida. Eles sentam-se num restaurante onde Wilson lhe diz que após o seu último fracasso, a sua vida foi arruinada, pois perdeu a namorada. Mais tarde, ele diz a Wolverine que o verdadeiro Logan morreu após ser atingido por uma árvore quando tentava salvar uma variante chamada X-23. De repente, eles encontram a variante de Wilson, um Deadpool que é demasiado simpático com eles e aparece com um cão. Eles dizem-lhe que precisam de chegar à Terra das Fronteiras, e ele oferece-lhes a sua Honda Odyssey. Wilson discute com Logan a caminho, quando ele fica zangado, insulta-o como o mais parvo de todos os Vingadores, mas Wilson implora-lhe que ajude, mostrando a foto dos seus amigos que são importantes para ele, mas eles não conseguem manter a paz e começa uma luta. Deadpool e Wolverine batem um no outro e destroem a Honda Odyssey. Mais tarde, o bom Deadpool encontra os inconscientes e leva o carro para um esconderijo em forma de caverna, onde eles encontram o Gambit, a Elektra, a X-23 e o Blade. Wilson explica que a TVA planeou destruir o seu mundo enviando todos os super-heróis para o vazio. Wilson pede-lhes que se unam e convençam Nova a enviá-los de volta ao mundo, sabendo que os poderes psíquicos de Nova só podem ser bloqueados por um capacete que um dos seus homens tem. Eles planeiam tirar o capacete a esse homem e controlar os poderes de Nova. Mais tarde, nessa noite, a X-23 agradece a Logan por lhe ter salvo a vida, mas ele está triste porque o Scott, a Jean e o Storm queriam que ele estivesse na sua equipa, mas quando ele saiu do bar já era tarde demais, mas a X-23 diz-lhe que eles podem cumprir a missão sem ele, mesmo que ele seja o homem errado. O Sr. Paradox quer que o Pyro use Nova como seu trunfo para tirar o Wolverine e o resto dos mutantes de lá. No entanto, o Pyro quer tirar a vida de Nova como preço pela sua tarefa. Por outro lado, todos os super-heróis chegam ao castelo de Nova para obter o capacete, enquanto o homem com o capacete luta contra eles com um exército dos seus homens, deixando o resto deles a lutar. Logan e Wilson chegam a Nova para os ajudar a voltar para casa, mas Nova afasta Deadpool e mexe com o cérebro de Logan, que fica tão perturbado que volta o mundo inteiro contra os X-Men. Ela oferece-lhe na sua hipnose que o pode libertar, mas ao mesmo tempo a X-23 traz um capacete e Deadpool coloca-o na sua cabeça. Entretanto, o Pyro chega e dispara muitas balas contra Nova. Com o capacete na cabeça, ela não tem poder de cura. Logan amava o X-Men, que era o seu irmão, e ele era um herói que queria salvar toda a gente. Deadpool remove o capacete, que regenera as feridas de Nova e salva-lhe a vida. Ao mesmo tempo, ela diz-lhes que encontrou um anel estranho no corpo de um X-Men. Este anel ajuda a criar um portal para o seu universo. Ela abre-o como recompensa por lhe salvarem a vida para que Logan e Wilson possam voltar para o seu mundo e salvá-lo. Eles saltam rapidamente e caem numa loja de venda de carros e correm para a TVA. Entretanto, o Sr. Paradox está a executar o teste final,
pois está quase na hora de acabar com o universo. De repente, Wilson e Logan reaparecem e ele não pode acreditar, pois ninguém jamais regressou do vazio. Ao mesmo tempo, um portal aparece e Nova mata o Pyro em frente do Sr. Paradox. Ela entra na sua mente e atira Logan e Wilson para longe. Ela está tão zangada por ele ter interrompido seu vazio que arrasta Paradox para a TVA para descobrir o que ele está a fazer lá. Nova faz-lhe contar ao chefe da TVA que ele está a destruir o universo sem os informar. Por outro lado, chegam uma série de variantes do Deadpool de todas as raças de agente, pois Nova enviou-os todos para aqui porque agora quer destruir todas as linhas temporais. Dessa forma, tudo e todas as linhas temporais desaparecerão usando o rasgador do tempo, e apenas um vazio permanecerá. Wilson, usando a variante mais simpática, chega ao outro lado para se salvar, e depois Wolverine mostra-se de trás para lutar e matar todas as variantes do Deadpool, mas por mais que matem essas variantes, elas reaparecem. Ao mesmo tempo, Peter chega porque, mesmo que sejam inimigos de Logan e Wilson, Peter é amigo de todos. Entretanto, Nova apodera-se da matéria e da antimatéria para rasgar todas as realidades com o rasgador do tempo. Logan aponta as suas garras para ela e diz que se não a deixarem rasgar o rasgador do tempo, então as realidades não serão distorcidas e, portanto, eles podem salvar o mundo. Ele avisa-os que se completarem o circuito de matéria e antimatéria, isso atomizará os seus corpos. Logan e Wilson correm para fazer o que podem, sem dizer a Logan, Wilson tranca a porta por dentro para fazer um esforço para salvar o mundo. Logan tenta despedaçar a porta, mas nessa altura Wilson quebra a matéria e empurra-a para longe, embora sua mão estivesse demasiado longe da antimatéria. Entretanto, a leitura do rasgador do tempo está a baixar rapidamente, pois a integridade temporal desce para zero e todas as suas linhas temporais serão destruídas. Por outro lado, Logan despedaça a porta e junta-se a Wilson para ligar a matéria e a antimatéria para completar o circuito. Isto completa o circuito e as leituras da integridade temporal sobem. Entretanto, Nova grita enquanto seu corpo se rasga. Ao mesmo tempo, Logan lembra-se que sempre pensou em si mesmo como o homem errado, enquanto Wilson sente saudades de Vanessa, a quem queria provar o seu valor aos seus olhos. A alta voltagem queima Nova. Entretanto, as autoridades da TVA chegam para interrogar o Sr. Paradox sobre o rasgador do tempo não autorizado que ele tentou usar para matar impiedosamente este universo sem deixar ninguém saber. E agora que ele sabe que está descoberto, tenta provar a sua inocência e afirma ser um herói que salvou o mundo. Mas ao mesmo tempo Logan e Wilson entram na sala vestidos como Deadpool e Wolverine. Agora ele está realmente preocupado em responder às perguntas, pois o seu ser âncora do universo está vivo e ele não tem desculpa. Eles dizem que o teriam matado, mas Wolverine juntou-se a ele, então eles salvaram a linha temporal e sobreviveram. Os funcionários da TVA ordenam que Deadpool seja levado para o vazio, mas ao mesmo tempo Peter entra para dizer que ele pertence aqui, pois era a variante desta terra. A TVA agora sabe que toda a confusão foi criada pelo Sr. Paradox e ordena a sua prisão. Ela diz-lhes que salvaram o mundo da extinção e agora Wilson quer que o resto dos seus companheiros volte para a Terra. A oficial da TVA promete-lhes que pensará nisso. Por fim, Wolverine quer que ela corrija os erros da sua linha temporal passada, mas ela diz que não há nada para corrigir. Wilson passa a sua vida a servir a humanidade e Logan está reformado. Entretanto, Wilson reconquista o coração de Vanessa.